estão lidando com dados no mundo real. Essas são as dificuldades. Uma falta de harmonização ainda em termos de como esses dados são tratados e como eles são avaliados, analisados, e a necessidade de toda essa sofisticação estatística para você tratar. Bom, nós, diante disso, eu já queria passar a palavra para a doutora Meiuse, todos conhecem, que é diretora da Anvisa, que certamente vai nos brindar com muitas novidades em relação a isso e um olhar em termos de vanguarda, no sentido de uma agência como a Anvisa, que preza pela qualidade, pela acurácia de suas análises, de caminhar em relação a análise de dados do mundo real. Tem a palavra, mais uma vez, muito obrigado, Meiuse, pela sua participação. Obrigada, doutor Denizar. É uma honra estar aqui sendo apresentada por você, uma grande referência para nós da saúde pública, e essa mesa aqui que eu diria que é mais que singular. Obrigada pela presença de vocês aqui. Digo que eu estou realmente lisonjeada de estar aqui para falar desse tema, e especialmente porque, do ponto de vista da regulação no Brasil, cada vez mais nós somos desafiados a trazer elementos que vai justificar uma eficácia, a segurança, o monitoramento, a efetividade dos produtos que são aprovados no Brasil. Evidências de mundo real do ponto de vista regulatório é uma discussão que já perpassa até um tempo, quando a gente fala aí com as outras agências, tem discussões teoricamente desde os anos 80 mais fortes sobre esse ponto, mas certamente a pandemia da Covid-19 nos colocou nesse lugar de maior desafio. E cada vez mais as discussões das inovações que vem chegando em diferentes países, essas inovações hoje se busca que elas tenham acesso cada vez mais rápido, e aí é um desafio chamado fast tracks dentro das regulações. São produtos às vezes autorizados também com estudo clínico fase 2, fase 3 em andamento. A gente vai lembrar também nesse processo, normalmente, alguns estudos clínicos controlados, mas com um N pequeno, reduzido pela característica da doença. Hoje a oncologia, a gente já estava falando da oncologia aqui, é um grande desafio, porque cada vez mais com acesso ao diagnóstico diferenciado, mais o tratamento busca um tratamento personalizado para o paciente. Isso também é um dificultador do ponto de vista da regulação para caracterizar esse produto lá no final como eficaz. Isso gera para todos nós a necessidade de ampliar informações sobre esses produtos e repensar o monitoramento não mais na tradicional farmacovigilância, na busca ali de monitoramento de reações adversas que poderiam ter aparecido no estudo clínico, mas forçando cada vez mais a busca da efetividade daquela terapia que, por vezes, você aprovou, inclusive, com dados preliminares e dados de um estudo mais controlado, porque efetivamente é na vida real que as coisas acontecem, né? Então, isso para a gente, durante a pandemia, veio muito forte. Eu particularmente tive a honra de relatar as vacinas no Brasil, de buscar que a gente tivesse acesso às vacinas de forma mais rápida, mas sem perder de vista o lugar da eficácia dessas vacinas. E, por vezes, para ampliar as discussões, foi extremamente necessário olhar o que estava acontecendo com as vacinas na vida real. Então, acredito que a pandemia trouxe também essa necessidade das agências reguladoras trabalhar mais forte, de colocar no seu processo de avaliação as evidências de mundo real. E aí a gente vai na linha aqui que o Denizar comentou, tá? Mas como colocar? Quais são as informações que vai ter valor do ponto de vista de tomada de uma decisão regulatória? Qual a padronização que deve ser executada? De onde vem essa informação? Como ela vai chegar? Como ela vai interoperar para que a gente tenha esse dado para gerar um valor? Como que vai ser o tratamento estatístico? Então, começou um tanto de interrogações. A gente, do lado de cá, acostumado mais com os estudos no acompanhamento, talvez mais um estudo epidemiológico, que a gente sabe que tem mais interferências que nem sempre você vai conseguir
você imaginava. Então, assim, como fazer? Então, acho que a primeira questão foi essa, a gente olhando no Brasil, que não tinha muitos caminhos. Então, acho que o grande passo regulatório foi dado com a RDC 753 lá de 2022. Eu diria que a gente foi um pouco ousado, quando a gente já estabeleceu, olha, para registrar um medicamento sintético no Brasil, dentro do dossiê clínico a ser apresentado para a Anvisa, pode ser apontado dados evidências de vida real. Como vocês trouxeram isso? Então vamos apresentar como. E aí, cara, eu gostaria de falar uma coisa que acontecia. Muitas vezes as pessoas achavam que evidência de mundo real, com todo respeito, era um relatório que o médico mandava lá na Anvisa, com vários, não, mas eu tratei esse paciente, ele respondeu, eu tratei o paciente tal, ele respondeu. É um valor, realmente é importante essa informação, mas não era dessa forma que a gente poderia gerar para ter o valor e ser transparente com essa informação. Então, por vezes, eu já peguei um bloco de informações vindo de médico distinto falando do efeito da terapia e que tinha sim um valor nas discussões ali, mas a gente não conseguia efetivamente tomar uma decisão a partir desse esforço. Eu diria também é um esforço dos clínicos que enviavam os seus relatórios para a Anvisa. A gente veio observando o que o mundo vem trazendo, então eu acho que talvez a gente tem modelos já estabelecidos pela FDA, mas é um modelo também muito focado na indústria. O modelo trazido pela Europa é um modelo mais misto, é um modelo que vem informações também trazidas pela indústria, mas é um modelo onde vem muitas informações trazidas pelos serviços de saúde, pelos diferentes serviços de saúde, pelos profissionais de saúde, e tem até um espaço na discussão de informações vindas pelo paciente. É um modelo Darwin, utilizado praticamente pela União Europeia, e dentro dessas discussões a necessidade de ter uma orientação ainda que fosse primeiramente para a indústria, que foi o Guia de Evidências de Vida Real, com a participação de vários pesquisadores, não foi construído sozinho pela Anvisa, inclusive muita colaboração, queria chamar a atenção inclusive para a colaboração dos especialistas nesse tema, que nos ajudaram a construir o Guia de Evidências de Vida Real, no sentido de trazer orientações para a indústria como o estudo de vida real poderia chegar na Anvisa para ser avaliado, para gerar um valor, seja de uma nova indicação, para apoiar um registro, para apoiar que a gente pudesse aprovar um registro com dados parciais e acompanhar na vida real esse produto. E que resolvemos também, dentro da nossa necessidade de contar com outras informações que não sejam apenas dos reguladores, criar a Câmara Técnica de Medicamento e, dentro da Câmara Técnica de Medicamento, criar um GT específico, um grupo de trabalho, para trabalhar com o tema Evidências de Mundo Real, para discutir os desenhos que as indústrias nos trazem, para discutir os modelos, para discutir os resultados e para pensar como isso pode acontecer de outras formas. Esse GT já começa a ter uns bons frutos, a doutora Rafaela é um dos membros desse GT que está aqui conosco. Sinto falta nessa mesa a gente não ter também o Ministério da Saúde, porque dentro dessas informações é essencialmente que a gente tenha dados que venham do serviço de saúde, principalmente quando a gente fala do Sistema Único da Saúde no Brasil, que tem a capilaridade de trazer muitas informações juntamente com a saúde suplementar. Então a gente ainda tem um caminho aí para perseguir, mas os nossos debates lá angustiantes na regulação, a gente falou, olha, isso não pode ser só para sintético. Até porque na pandemia eu usei para vacina. Eu falei, gente, me ajuda aí, eu não posso trabalhar com sintético, sendo que eu usei os dados do Chile, especialmente ali para ampliar vacinas para crianças, usei os dados de outros países também para a gente monitorar, e o próprio dado aqui do Brasil, capitaneado aqui pela doutora Rafaela, e o Barral, no estudo do Vigivac. E a gente está pautado na reunião de quarta-feira da diretoria colegiada uma norma macro de registro em todas as categorias regulatórias que nós temos, seja biológico, seja vacina, seja fitoterápico, para que todos os produtos que nós regulamos possam ter vias de registro, e dessas vias de registro o pacote clínico também pode vir evidências de vida real para toda a categoria de medicamento, não mais só para sintético. Então,
Essa é uma novidade, então, claro que está pautado, lembrando, na Anvisa são 5 diretores, cada cabeça é um guia, mas eu particularmente espero aprovar a regulamentação. Mas esse é um outro fato. Uma outra questão que a gente vem buscando cada vez mais é trabalhar no modelo, numa padronização, num projeto que a gente possa transformar esse projeto mais à frente, efetivamente, no modelo para o Brasil seguir. Diria que sou muito ousada de pensar que seria um modelo para o Brasil seguir, mas pelo menos um modelo para se começar. Esse modelo pode ser criticado, refutado, esse modelo pode ser olhado, senão não é por esse caminho. Então, diria, enquanto a gente está trabalhando agora, é um projeto muito piloto organizacional, de organizações de informações, de como essa informação deve chegar, que tipo de informação a gente vai conseguir trazer e quais informações vão ser importantes para ser tratadas. Então, a gente vai contar aí com um grupo de especialistas. Nesse sentido, a gente, nessa busca por trazer um modelo para o Brasil, olhamos a experiência da Europa e achamos que a experiência da Europa ela mais representa a experiência do Brasil e resolvemos começar como o Darwin começou. Bem pequeno, testando o modelo, para que depois se pudesse avançar e se apresentasse a diferentes atores também. Para esse modelo, a gente teve uma confluência de desejos, né? E dentro dessa confluência de desejos eu tive uma reunião com a Fiocruz, aqui especialmente representada pela equipe da doutora Rafaela, que nos procurou mais ou menos no mesmo alinhamento de desejos. Então, eu diria que aquele momento que tudo está fluindo para acontecer, e eu falei, vamos fazer uma parceria, vamos trabalhar em parceria, vamos escolher um projeto para a gente testar o modelo, vamos trazer outros atores para esse processo. Então, fui atrás do EBSER, confesso que fiz reunião com 2 especialistas também, falei assim, a gente não está muito louco, não? Não, vocês estão mais ou menos, mas o caminho é mais ou menos, vocês podem trilhar esse caminho que ele tem uma certa lógica e pode trazer frutos para o Brasil. Então, queria aqui nesse momento agradecer esses 2 especialistas que aqui estão, que são referência para nós, o ministro Tais e o secretário Denizar. Também olhou o projeto e falou assim, tem lógica. Vai lá para frente, a gente vai trabalhando e melhorando. E estamos também com um pedido junto à RNDS, para que o Ministério da Saúde participe também desse projeto, de forma que a gente possa organizar esse primeiro piloto. Eu vou deixar, acho que a doutora Rafaela vai falar um pouquinho mais dele, mas levando em consideração especialmente a questão de gerar um modelo, ter um modelo para o país e esse modelo poder ser ampliado, não só para gerar valor regulatório, para uma tomada de decisão sobre manutenção ou não de um produto. Eu acredito que possa ser depois amplamente até discutido quando a gente está falando de precificação, porque é a partir desse dado, desse produto realmente sendo utilizado no Brasil, gerando evidências com a população brasileira, porque aqui eu quero fazer um ponto. Normalmente essas evidências hoje de mundo real que a gente vem utilizando não é com a população brasileira. Isso também traz para a gente algumas questões que, se a tomada de decisão de um outro país eu posso simplesmente importar e trazer para o Brasil sem considerar como está ocorrendo, sem enxergar o que está ocorrendo com a população brasileira. Então isso vai gerar também, no meu ponto de vista, um grande movimento dos diversos atores para que a gente possa convergir para o mesmo lugar. E eu espero que a gente consiga trabalhar nesse sentido antes que a gente receba receitas prontas, que não vai simplesmente responder às perguntas que o Brasil precisa. Acho que esse tipo de modelo pode apoiar os tomadores de decisão do ponto de vista da incorporação baseada em riscos. Tanto se fala da incorporação baseada em risco, e quando a gente estabelecer um modelo, esse modelo pode ser utilizado também para favorecer essa tomada de decisão do ponto de vista das incorporações baseadas em risco e da responsabilidade compartilhada, que é uma das questões que tanto se discute com o setor, principalmente
gente está falando em inovações. E, ao mesmo tempo, vai favorecer que os termos de compromisso que a Anvisa adota nas novas tecnologias, eu consigo ter respostas que venham também do próprio patrocinador, do fabricante, do detentor do registro, mas também venham da sociedade. E esses valores sejam capazes de gerar valores não só no Brasil, mas também gerar valores para outros países e a gente discutir realmente a cesta de terapias para determinadas doenças. E para a oncologia, voltando à oncologia, hoje, ela nos desafia cada vez mais. Porque hoje, muitos dos produtos que estão sendo desenvolvidos para a oncologia, ele vai muito no sentido da melhoria da qualidade de vida, que é um fator importante. Principalmente, a gente estava aqui falando da longevidade, que certamente vai desafiar também a clínica, e a melhoria da qualidade de vida passa a ser um desfecho importante, mas a gente precisa saber como tratar esse desfecho, como padronizar para gerar realmente um dado que a gente possa utilizar. E não só na oncologia, mas principalmente nas doenças também raras, de alterações genéticas, metabólicas, as questões relacionadas ao desfecho secundário, da melhoria da qualidade de vida, passa a gerar um valor extremamente importante para a tomada de decisão regulatória. E, ao mesmo tempo, também de acompanhamento desse processo. Então, eu diria que a gente precisa dar esse pontapé para ter exatamente as questões ocorrendo, para que a gente pare dos discursos, que é uma boa estratégia, que é importante utilizar, mas, efetivamente, a gente precisa ter a ferramenta. Então, eu diria que a nossa novidade nesse sentido é permitir uma regulamentação que caiba para todos os produtos, porque nem todos os produtos você vai desenhar todos os estudos clínicos com todas as fases, e principalmente quando você quer discutir novas indicações, incorporações, ampliação de uso e manutenção do produto no mercado. E eu espero que o modelo que a gente possa adotar, ele sirva muito além da Anvisa. Ele sirva também como estratégia de pesquisa, para movimentar a inovação no país e que efetivamente a gente possa falar que no Brasil a gente usa de forma sistemática evidências de mundo real. Muito obrigado, doutora Meiruzi. Parabéns pelo vanguardismo da Anvisa. Mais uma vez, eu quero destacar que a Anvisa está duplamente representada aqui. O doutor Daniel, também diretor presente, obrigado pela sua presença. Importantíssimo. Eu queria só destacar um ponto da fala da doutora Meiruzi sobre a relevância dos dados do mundo real de representar exatamente a população a ser tratada. Porque o ensaio clínico controlado randomizado, ele muitas vezes privilegia o que a gente chama da amostra e da validade interna, é o resultado daquela amostra. Se você selecionar muito aquela amostra, critérios de inclusão muito rígidos, você vai potencializar o resultado daquele grupo de pacientes. Mas quando você tentar generalizar para a população geral que vai ser tratada, que é a validade externa, você vai ter dificuldades. E nesse caso, o dado do mundo real é muito valioso. Ele tem que passar por todas essas questões críticas de harmonização, mas ele vai trazer dados adicionais, que é a grande diferença entre eficácia e efetividade. Eficácia é que funciona em condições controladas. Efetividade, aquilo que funciona no dia a dia, nas condições do mundo real. E eu vou passar a palavra à doutora Rafaela, agradecendo. A doutora Rafaela da Fiocruz vem desempenhando um trabalho fundamental nesse quesito para que a gente possa avançar em mais um instrumento regulatório no país. Obrigado, doutora Rafaela. Boa tarde a todos e todas. Eu que agradeço, Denizar, quero agradecer o convite a você e a Camille e parabenizar pelo evento. É uma grande oportunidade estar aqui nessa mesa, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, e como a representante da academia, né, e da Fiocruz aqui nessa mesa, eu quero começar minha fala dizendo sobre a importância das instituições de ciência e tecnologia no trabalho junto aos gestores de saúde com o objetivo de trabalhar os dados de mundo real, né? Então, nós temos os dados que são gerados de inúmeros estudos, sejam estudos epidemiológicos ou estudos mais controlados, e como que nós podemos fazer para transformar esses dados nas evidências, né? Porque, na verdade, o que nós precisamos são das evidências
ou seja, esses dados bem trabalhados, de forma bem direcionada, para que a gente possa levar essas evidências a chegar numa tomada de decisão no que diz respeito às políticas públicas, né, e na saúde do nosso país. E aí, a academia tem um papel aí importante no desenvolvimento, na coordenação principalmente 2 tipos de estudos, né? Então, nós temos, como o Denis já muito bem falou, um tipo de estudo que é aquele estudo populacional, observacional, onde a gente vai conseguir ter dados de uma maneira mais geral, mais completa, de diferentes regiões, né, do país, de diferentes perfis, tentando não limitar essa amostragem, e que vão dar respostas para uma série de perguntas que são importantes a gente entender no desempenho das tecnologias enquanto no ambiente de mundo real, pós-registro, pós-incorporação. Mas existe esse outro estudo controlado que também, apesar de não responder essas grandes perguntas a título populacional, eles vão responder algumas perguntas específicas que só eles conseguem responder, como uma correlação entre aquela resposta e o desfecho, por exemplo, que a gente está observando nos dados populacionais. Então, acho que um complementa o outro, e é importante que esses 2 trabalhem juntos enquanto avaliação de dados de mundo real. Não estou falando aqui de pré-registro, estou falando realmente de dados de mundo real. Né? E são inúmeros produtos, então nós temos aí um campo muito vasto, né, para explorar e para entender esses dados e transformá-los em evidências. E como já muito bem falado aqui, até numa mesa que eu assisti mais cedo, até a diretora Meiruz estava nessa mesa, onde se discutiu muito terapia avançada. Então nós temos esse vasto campo de produtos que nós conhecemos, medicamentos, diagnósticos, serviços de saúde também, não podemos tirar dessa conta. Mas nós temos esse novo universo, né, esse novo produto que chega e que nós precisamos entender como receber esses dados. Então, dados como terapia avançada, terapias gênicas, que são estudos que vão ser necessários para doenças que são graves, doenças que são raras. Então, por si só, a gente já tem um ambiente controlado, limitado, né, de pacientes que estão utilizando uma determinada terapia, por exemplo. Então, como que a gente pode receber esses dados mais limitados e transformá-los em evidências? E aí, esses dados de mundo real vêm muito para somar nesse aspecto, porque se é possível fazer uma avaliação de benefício-risco, né, no momento do registro, no momento da incorporação, e opta-se pelo benefício naquele momento, sabendo que tem muito conhecimento que ainda precisa vir, e esses conhecimentos virão do mundo real. Então, a exemplo daqueles contratos baseados em valor, onde o valor, né, o custo é muito elevado para o paciente, para o sistema, mas opta-se pela decisão de fornecer esse medicamento, mas a gente precisa também saber como receber, como acompanhar esses pacientes e ter esses dados. Então, esse processo, mais do que nunca, ele se torna dinâmico. Então, se nós passamos a aceitar esses dados de mundo real também para as definições, assim como nós temos os dados pré-registro e pré-incorporação, precisamos entender muito bem como trabalhar, como receber e trabalhar esses dados e transformá-los em os dados que nós precisamos, que nos dão de fato respostas, né? A Fiocruz tem trabalhado muito, acho que isso é de conhecimento, né? Os estudos são conhecidos, mas tem alguns exemplos, assim, acho que a diretora Meiruz já até citou alguns. Dentro da Fiocruz nós temos trabalhado muito com esse objetivo de tentar fortalecer a busca por esses dados. Então é uma busca por parcerias, é uma busca por coordenar novos estudos que possam nos permitir avançar nesse aspecto. Então nós temos, por exemplo, o estudo das vacinas de Covid-19, que foi um estudo que ajudou, foi com dados e evidências de mundo real, e foi um estudo que ajudou em tomada de decisão regulatória, né, para a incorporação dessas vacinas, principalmente para a extensão da faixa etária, para a faixa etária pediátrica.
Um mesmo exemplo que nós estamos tentando agora ter, estamos para começar essa iniciativa já planejada, que é fazer o mesmo nesse monitoramento de mundo real de vacinas para arboviroses, principalmente dengue, né, nesse momento, e que já nos permitiu trabalhar dados de mundo real, e aí não foi só dados do Brasil, mas um pouco mais extenso, porque eles são também limitados, mas dados de mundo real que foram utilizados para podermos fazer uma recomendação ao Ministério da Saúde sobre ampliar o rigor de uma triagem em banco de sangue para que flavivírus em especial, né, dentro das arboviroses, possam não ter o risco de uma transmissão por transfusão de sangue desses vírus. E o outro é o centro, também já citado pela diretora Meiruzi, que foi muito oportuno, né, a conversa desde o primeiro momento, onde hoje nós temos essa estruturação de um centro para a governança e uso de dados de mundo real, numa coordenação compartilhada entre Anvisa e Fiocruz. Então, uma iniciativa que já começa com essa força, né, e assim a gente espera que a gente caminhe ao longo do tempo, que vai permitir exatamente isso. Então, nesse momento, nós estamos focando em medicamentos mais pontuais, medicamentos para doenças raras, para que possamos estruturar essa base e podermos saber como trabalhar no detalhe que é necessário, com o uso das ferramentas corretas, e deixar esse sistema pronto para que fique uma coisa muito maior e a gente consiga trabalhar isso com outros produtos também. Isso tudo que eu falei não é possível, esse centro não será possível, né, da mesma forma, se não tivermos uma colaboração interinstitucional. Então, também como já citado, nós temos a colaboração de outras instituições, importantíssima nesse processo, porque o objetivo nosso é comum, né? Todos nós estamos nesse momento querendo aprender a fazer isso e, ao unir a força, os esforços, a gente certamente vai conseguir ter um sucesso muito mais garantido e vamos conseguir estruturar isso. O próprio documento do G20 em Saúde retrata muito bem a importância de termos essa interação institucional, a interoperabilidade, né, a interação entre os sistemas, entre as fontes de dados, para que possamos ter dados robustos o suficiente para que sejam trabalhados. Então é nessa frente que a gente tem caminhado. Denizar tem feito parte dessa conversa, enfim, eu acho que esse é o ponto mais importante para conseguirmos esse sucesso realmente. Cada instituição tem o seu papel, né, o poder do mas cada um faz muito bem aquele seu papel, mas nesse momento, se a gente e aí eu quero reforçar esse convite, né, para que tenhamos mesmo essa consciência e possamos trabalhar juntos nesse aspecto e juntar os esforços, porque cada um tem a sua visão, cada instituição tem a sua visão, essa mesa representa, eu acho isso claramente, né, cada um com o seu ponto de vista, que precisa estar numa sinergia. Temos também muitos desafios e oportunidades, eu acho que os desafios são inúmeros, é um ambiente que a gente ainda precisa caminhar com uma certa cautela, e aí eu cito 3 pontos principais. O primeiro, a qualidade desses dados. O segundo, a segurança. Acho que esses são os 2 grandes desafios aqui que precisamos pensar e repensar bastante ao longo do processo. A qualidade desses dados. Nós temos dados vindos de diferentes sistemas, seja do prontuário médico de um hospital, seja de um sistema maior do Ministério da Saúde, seja dados que vêm de estudos específicos, estudos clínicos, seja da indústria, seja da academia. A forma como vem, e mesmo se vem de um mesmo ambiente, seja, por exemplo, o ambiente hospitalar, ele vem de formas diferentes, né? Cada instituição tem sua forma, então é muito importante que também juntos possamos trabalhar numa forma de adequar os critérios de como esses dados precisam ser inseridos nos sistemas, para conseguirmos trabalhar com as ferramentas corretas para podermos tirar esses dados do sistema, né? Porque não é algo que a gente faz normalmente, a gente precisa das ferramentas de bioinformática, a gente precisa do Big Data, a gente precisa da inteligência artificial, e se não manipularmos esse sistema, muitos dados vão ser perdidos, vai vir só uma parte, algo parcial. Então isso é um ponto crítico, né, nesse momento.
E nós esperamos, né, diretora, que com esse sendo a gente possa caminhar também nisso. A gente sabe que o Ministério da Saúde tem uma iniciativa, uma grande iniciativa nesse aspecto, a EBSER também, então é isso, né? Não adianta fazer cada um no seu canto. Com relação à segurança, obviamente respeitar, né, ao longo de todo o processo a ética, a segurança, a privacidade desses pacientes, dos dados que vêm. E acho que por fim é essa manipulação das tecnologias, né, como um fator transformador. Conhecemos melhor a cada dia a inteligência artificial, novas ferramentas surgem o tempo todo, então assim, é um constante aprendizado que tem que ser trazido para o benefício, para o nosso benefício, né, em questão de saúde pública. Acho que era isso basicamente os pontos que eu queria falar. Eu queria fazer um convite também à própria agência, à nossa agência regulatória, que também possa pensar na importância de termos dos desenvolvedores da indústria uma obrigatoriedade, uma forma de recebimento desses dados também, mas não só talvez por um compromisso, mas uma obrigatoriedade mesmo que venha a somar esforços àquilo que a academia faz, e a academia pode, assim, os institutos de ciência e tecnologia podem muito auxiliar e caminhar junto, né, à indústria, aos desenvolvedores nesse aspecto, para tentar fornecer os dados que o regulatório precisa para poder trabalhar de maneira dinâmica esse processo, né? Então, dados que são transformados em evidências de maneira rotineira, que isso não pare, porque esse processo precisa cada vez mais ser dinâmico realmente. E produtos que já foram regulados, muitas vezes vão precisar ser ou suspensos ou mantidos, quer dizer, novas decisões que precisarem nesse aspecto também. Então é isso que eu queria falar, queria agradecer a atenção de todos, a presença de vocês, novamente o convite, e agradecer aos colegas de mesa aqui pela oportunidade do debate e pelo compromisso que todos têm com a saúde no nosso país. Obrigado, doutora Rafaela. Parabéns à Fiocruz de Minas, por um suporte técnico fundamental nesse processo. E um ponto importante que a doutora Rafaela levantou também, não só o dado de mundo real para registro, mas também para os acordos, por exemplo, de compartilhamento de risco, onde a base da motivação do acordo é a incerteza das evidências, e mais uma vez esses dados serão importantes. E nós temos um potencial com dados de mundo real de atingir um número importante de avaliações. Eu vou dar um exemplo bem trivial aqui da minha área, como cardiologista. Qual é a dose de aspirina, a dose antiagregante, para se evitar um infarto? É 81 miligramas ou 325 miligramas? Ninguém respondeu isso, porque ninguém vai fazer um ensaio clínico para responder isso. Nós precisamos de centenas de milhares de pacientes para poder tentar fazer essa resposta. O dado de mundo real pode gerar isso. Se você tem sistemas de informação para coletar essa informação com um tratamento adequado, você pode chegar a essa conclusão. De algo tão trivial, está dando 81, a dose da aspirina americana é 81, aqui a gente tem 100 miligramas, 325, que ninguém sabe desse. Sabemos que abaixa a dose antiagregante para evitar os efeitos com sangramento e garantir a antiagregação. É nesse caminho que o dado de mundo real pode nos ajudar. Agora eu queria passar para o nosso ministro Nelson Tais para ter esse olhar. Quando nós agregarmos no processo regulatório dados de mundo real, com todos esses desafios, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, para que a gente possa realmente usufruir com segurança e maximizar o uso dessas informações para a tomada de decisão. Obrigado mais uma vez, ministro, pela sua presença. Primeiro quero agradecer a presença de vocês, Denizar, irmão completo. A gente esteve junto, assessor dele, assistente dele quando ele era da SQT. A gente ficou junto do primeiro ao último dia do Ministério. Sofreu aquilo junto, né? Luz, Rafael, prazer com vocês. Não, irmão total. Então, né? Então, eu estava anotando aqui
aqui as coisas, acho que a primeira pergunta qual é o problema que a gente tem que enfrentar? A gente sempre começa pelo problema, a gente já cuida melhor da sociedade. Esse é o grande problema. Bom, a gente hoje tem, por exemplo, nos princípios do SUS, equidade, universalidade, integralidade, a gente não entrega nenhum dos três. Falta hoje o básico, que é a eficiência, que deveria ser um quarto critério. A gente assume que só porque você vai cuidar de alguém, você cuida bem. Então, a grande pergunta hoje é: por que a gente precisa de dados no mundo real? Porque, na verdade, ele não é uma coisa importante, ele é absolutamente essencial. E eu vou tentar colocar por que eu vejo isso dessa forma. A primeira coisa é porque, como a gente tem um recurso baixo, falta dinheiro para o que funciona. Você não consegue incorporar tudo o que funciona, você vai ter que escolher. E essa escolha faz muita diferença. E, geralmente, na verdade, a gente não precisa de informação, precisa escolher bem, executar bem e acompanhar bem. Só que chega uma hora que é tão confuso que sem dados você fica cego, você fica perdido. E aí eu queria colocar algumas coisas interessantes. Acho que a Covid, a gente aprendeu muita coisa na Covid. Primeiro, que você vê que a gente tinha no teste da vacina, lugar em que a eficácia era de 50 e poucos %, a mesma vacina em outro país era de 80 e poucos %. E a mesma vacina variava de eficácia ao longo do tempo no mesmo lugar. Então, a gente precisa de dado local, não tem saída. Você não pode usar dado de outro lugar. É uma história diferente, é gente diferente, uma cultura diferente, tudo é diferente. Então, a necessidade de incorporar dado local te obriga a ter uma estratégia de capturar o dado do que acontece no dia a dia das pessoas. Eu digo que a saúde, infelizmente, ela ainda é guiada pelo dinheiro e não pelo cuidado, porque a empresa tem o dado do mês passado financeiro, mas não tem ideia do que acontece com as pessoas que ela cuida. Então, enfim, a gente tem que mudar um pouco isso, né? Então, eu vou até citar um exemplo da cloroquina, né, que a gente viveu lá atrás. Por que a gente não liberou a cloroquina? Você não sabe se não funciona, mas de repente pode ajudar, libera. Né? Qual é o problema prático? Você sabe que ela tem muito efeito colateral. Porque uma coisa interessante do gestor é que ele tem que liberar o remédio não só pelos lados bons e ruins do remédio. Você tem que tentar projetar o que vai acontecer quando você botar o remédio no mercado. Como é que vai ser a utilização dele? Então, quando você pega, por exemplo, o estudo de algum medicamento, em geral, no recrutamento, um dos itens de exclusão são aquelas pessoas de alto risco para efeito colateral. Então, na largada, você exclui aquele que mais pode ser prejudicado se você usar indiscriminadamente. Essa é a primeira coisa. Com isso, o que acontece? Se você libera um remédio que tem efeitos colaterais importantes, que demandam uma rotina pré-uso dele e acompanhamento, quando é que isso ia acontecer se você liberasse um remédio desse no mercado? Nunca. Então você tem um critério de inclusão que exclui os mais graves e tem uma liberação em que ninguém vai tratar aquilo da forma correta. A chance das pessoas morrerem é enorme. Então você, como gestor, você tem que enxergar isso. Você não está enxergando só se o remédio tem efeito bom ou ruim, você está enxergando o que vai acontecer quando você colocar ele na prática. Isso é a razão de não liberar a cloroquina. Entendeu? Então, e aí entram umas coisas que eu queria te ouvir, meu irmão, também, que é o seguinte. Quando eu olho hoje a forma como a gente analisa os estudos, eu acho que é um pouco pobre. Acho que a gente já conversou sobre isso. Você pega uma curva de sobrevida mediana, o que acontece naquela mediana que a gente usa como referência? Ela é só uma forma de separar quem morreu antes e quem morreu depois. E a gente trata aquilo como se fosse um dado exato para todo mundo, universal e eterno. Não tem nada mais pobre do que isso de análise. Isso é simplório, isso não existe. Entendeu? Então, e aí você fala, como é que as pessoas que cuidam de alguém podem ser uma forma tão simplória de analisar um dado científico, achando que por isso é um cientista, entendeu? Então, esse tipo de... E aí você, como gestor, você tem que ajudar a cuidar das pessoas. Então, para colocar uma coisa importante,
negócio muito caro e muito complexo. Uma das coisas que eu vejo em relação à informação é que as pessoas criam um projeto, mas não criam condição para aquilo acontecer na prática. Porque se você não cria a estrutura necessária para aquilo existir, você vai ter um negócio que nunca vai acontecer. Então, por exemplo, quando eu quero colher, primeiro aquilo que você falou é importante. A qualidade do dado. O que é a qualidade do dado? O dado tem que ser planejado. Eu não acredito em dado que você joga qualquer coisa no banco de dados, um dia você resolve chegar lá e levantar o dado e achar que vai tirar alguma coisa boa dali, sofisticada, que não vai. O dado é planejado. Ele tem que ter a complexidade necessária para você poder enxergar o problema da forma adequada. Porque se você não domina as variáveis críticas, você raciocina com intuição, acho que não está raciocinando com lógica. Ele não pode ser enviesado, não pode ter falta de dados, tem que ser em tempo real. Se você não tiver essas 5 características, o dado é um pouco mais fraco. Tá? A importância dessa discussão aqui é o seguinte: o que eu vou fazer para, no futuro, conseguir tudo o que eu preciso para cuidar melhor, né? Então, investimento em dado demanda. E aí uma outra coisa importante: o que aconteceu lá atrás? O que era o prontuário eletrônico? O prontuário eletrônico era uma coisa que se anotava para lembrar da consulta anterior. É uma coisa voltada para uma pessoa. Aí um dia você descobre que a saúde não está funcionando bem, precisamos de dados, com dados vamos resolver a saúde. Aí você vai transformar o prontuário eletrônico num banco de dados, mas nunca se organizou para fazer isso. Você diz, não, quem vai colher o dado é o médico, esquece, nasceu morto esse projeto. Você não conseguiu criar estrutura para que ele acontecesse. E a coisa mais importante de todas, o dado, ele tem que ser, ele existe para você cuidar melhor, não para você gastar menos. O dado não vai te ajudar a economizar, ele vai te ajudar a cuidar melhor. E o que as pessoas falam? Se eu tiver dado, eu vou cuidar melhor, cuidando melhor vai ser mais barato. A gente trata na saúde ideia como se fosse fato, né, cara? Então é um problema isso. Você trata uma ideia como se aquilo fosse uma realidade. E você começa a tomar decisões em cima de uma realidade que não existe. Essa é uma delas. Então a gente tem que prestar atenção nisso. A gente nunca vai ter dinheiro bastante para receber toda a inovação que chega. É impossível, né? Então, e o que eu acho que aí entra a parte onde a gente tem que enxergar assim mais no longo prazo é o seguinte: o dado deveria ser uma coisa do dia a dia, do cuidado de qualquer paciente em qualquer lugar, e não uma coisa de uma instituição. O dado ele tem que vir da prática diária e não de um projeto institucional. Como é que eu faço isso acontecer no futuro? Não vai acontecer agora, não vai acontecer rápido, mas se eu não fizer isso, a minha capacidade de cuidar vai ser cada vez menor, porque eu não vou saber nem o que está acontecendo. Eu brinco porque, eu digo assim, você faz uma pesquisa e descobre que quem usa isqueiro tem mais câncer de pulmão. Né? Não é porque ele usa isqueiro, é porque ele fuma, isso é mais ou menos óbvio. Só que conforme a coisa vai ficando mais complexa, você já não sabe o que é isqueiro e o que é cigarro. E ao invés de você fazer uma política para parar de fumar, você faz uma política para parar de vender isqueiro, entendeu? É sério, a realidade é essa. Só que isso é meio caricato, mas é exatamente o que acontece. Então, a gente tem que, por isso que aí a gente volta naquele princípio, a gente tem que ter uma inteligência centralizada para coordenar esse processo inteiro. Então, é assim que aí o dado de mundo real, ele não é uma opção, é uma necessidade absoluta, para que eu consiga, ao longo do tempo, me tornar cada vez mais competente para cuidar das pessoas. Esse é o objetivo. Basicamente é isso. É a discussão. Muito bom, muito bom. E essa iniciativa da Anvisa mostra esse compromisso de centralização, de definir os caminhos. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu queria aproveitar, nós temos uma audiência tão qualificada, e abrir para perguntas. Eu me lembro que até a Valéria comentou comigo, Valéria Clemente, tinha uma pergunta. Fica à vontade, se quiser encaminhar a pergunta. Pode. Quer falar? Está gravando, né? Seria bom que fizesse o novo. Obrigado. Obrigado a todos. Acho que é super importante ter todo mundo aqui. E a previsibilidade que o Nelson está falando, o que eu posso fazer muito antes para que lá na frente eu aconteça, eu acho que hoje é um desejo de todo mundo. A gente ainda está meio perdido como faz isso
de uma maneira estruturada, e a Lisa trouxe aqui que vai ter passos praticamente imediatos, e a gente sempre fala da colaboração, né, que também a Fiocruz colocou. Na prática, né, como no momento do cronômetro zero, né, dos estudos pós-registro, né, tendo um protocolo ou uma normativa para que a gente colha da melhor maneira possível, né, como a gente pode trazer o gestor público, né, aquele que está no hospital. Eu fui gestora pública há muito tempo do SUS, né, como é que você envolve aquela pessoa? Tem N coisas para fazer na rotina, tá? Como é que a indústria, junto com isso, junto com esse gestor, pode participar de uma maneira neutra para que seja realmente visto, né, como agregador e ter previsibilidade. A gente, antes de começar, a gente usa bastante, por exemplo, a gente tem dados, né, usando o DataSUS, né? A gente consegue, eu fico brava quando falo mal do DataSUS, que é desorganizado, mas a gente querendo, a gente tendo tempo, a gente consegue realmente, através de várias técnicas, linkage e etc., ter esse dado. Então, como é que a gente junta tudo isso para nós sermos efetivos, para entregar a saúde que a nossa população merece, independente se ela está no SUS ou na saúde suplementar? Mais alguém vai querer perguntar? Obrigado, Valéria, pela pergunta. Sem dúvida nenhuma, a questão do DataSUS é muito mais o problema da interoperabilidade dos dados que a base de dados. Tem 3 centenas de bases de dados ali que se comunicam e a gente não tem a jornada do usuário e precisa lançar mão de linkage, determinístico, probabilístico para poder fazer essa jornada. Mas sem dúvida nenhuma, se souber utilizar bem, a gente tem dados importantes ali para extrair. Mas eu vou passar a palavra para a doutora Meiluse para responder a tua pergunta. Essa tem que ser um conjunto para responder. Então, primeiro, muito obrigada pela sua colocação. Eu diria que a gente sentiu exatamente essa dificuldade, porque quando você trabalha com a indústria, você consegue, pelas questões normativas, estabelecer alguns procedimentos de padronização da informação, que vai ter muitas vezes, no caso da Anvisa, ligado aos estudos clínicos, certo? Que tem lá um endpoint já estabelecidos e a gente vai verificar o comportamento na vida real. São estudos mais, eu diria até mais simples. O difícil e o complicador, e que a gente sentiu também essa necessidade, foi só o dado da indústria não é o suficiente. Para a manutenção do registro, mas tem que pensar em evidências de mundo real, muito além da manutenção do registro no Brasil. É pensar efetivamente, de forma mais macro, o que esse medicamento pode representar, a tecnologia de saúde pode apresentar, e o modelo pode servir também para uma tomada de decisão além da atuação regulatória. Então, o que a gente ganha nessas discussões, é por isso que esse é um projeto ainda muito piloto, porque quando, na nossa visão, o DataSUS, o Ministério da Saúde tem muito dado, mas esse dado precisa gerar uma informação. Então, por isso que eu estou sentindo que falta de um parceiro importante nessa cadeira, está faltando ele, está faltando o Ministério da Saúde aqui, e que é parceiro nesse projeto, principalmente quando a gente teve a grata surpresa de ter a RNDS. Opa, está lá, salvo todos os nossos problemas, porque a gente vai poder, a partir da estratégia de trabalho com a RNDS, a gente ter modelos e atuar em colaboração entre as instituições. Então, a primeira coisa que, quando veio a RNDS, para mim, foi como um ponto de luz. Mas o que a gente percebeu, que a gente precisa primeiro, a gente precisa trabalhar com os modelos de compartilhamento de dados. Que a gente, por isso que esse projeto vamos verificar uma validação de um modelo para a criação de dados estruturados, né? E aí a gente chama atenção, não sei se muitos têm representantes aqui da indústria, na Anvisa a gente tentando trabalhar com a indústria, inclusive para trabalhar no identificador comum do medicamento, que é chamado IDMP, que alguns hospitais já trabalham, alguns países já utilizam, também vencer essa barreira, porque de certa forma é uma resistência em utilizar esse identificador comum.
um piloto que seja capaz de fazer essa integração e fazer a curadoria dos dados. Para a gente olhar, opa, como curar esse dado para ele ter valor. E aí foi falado aqui a questão da interoperabilidade, padrão FAIRO, para ser utilizado também, para que a comunicação do dado seja executada. Também trabalhar com as diretrizes, quem vai fazer essa governança, as discussões éticas aí que envolvem LGPD também, precisa vir, então, nesse modelo também testando essa questão para verificar e, por fim, nós conseguimos tudo, agora análise dos dados, como vai ser feita as análises desses dados, que tipo de evidências vai ser geradas. Então, acho que a gente ainda falta esse lugar, que não adianta ter só o DataSUS com um monte de informações e que a gente não consegue integrar e não consegue gerar as evidências. Então, eu diria que a gente é um pouco de louco e sonhador, mas disso se faz também o mundo, de trabalhar tentar trazer efetivamente um projeto com modelo e para esse modelo ou ser refutado, ou ser melhorado e que ele possa ser avançado. E eu acho que é o seguinte, a partir daí também tem que abrir, a Anvisa não ficar em um projeto só dentro da Anvisa. A gente talvez ali trabalhando com essa parceria de instituições, aí abre-se. A governança, certamente, eu acho que tem que ser melhor discutida, que nesse momento nem está nessa discussão ainda. Mas diria que o meu sonho, além de gerar essas evidências, é que a gente fomente isso no país e a gente pare também de colocar só como para lá que a gente tem que ir. Eu acho que a gente precisa, para lá que a gente ir, mas vamos construir esse caminho, porque sem saber o caminho eu não vou conseguir chegar ao meu alvo. Então eu acho que agora a gente está aqui nessa missão bem pequena, mas mirando lá na frente, pelo menos dentro da nossa capacidade. Claro que eu gostaria de estar com muito mais estrutura, investimentos, trabalhando focado mais nesse processo, mas a gente tem tentado também trabalhar ali como um farol de caminho. Eu acho que, do ponto de vista da parte regulatória, que quando a gente trabalha com indústria, especialmente com a indústria, a regra está dada. Eu acho que o guia que nós publicamos, ele é um guia que segue as diretrizes internacionais também, nós não estamos reinventando a roda, ele é bem estruturado, então acho que tem um caminho para apresentação de estudos para a Anvisa, para evidência de mundo real, mas eu acredito que tem que ser muito além lá do nosso caminho para ampliar indicações, para discutir manutenção do registro ou não. Eu acho que a gente tem que usar isso como uma estratégia terapêutica do país, não só da parte medicamentosa, mas até assistencial. Então, só sei um pedacinho desse processo e certamente acredito aqui que vou compartilhar com os outros, porque tem muito mais a ser feito. Valéria, eu acho que a sua resposta, a sua pergunta está respondida, eu só queria fazer uma complementação. Quando eu falo do papel de cada um, acho que é muito claro o papel, avaliar o papel separado, e aí por exemplo, o DataSUS, o seu papel de centralizar esses dados, né, de poder disponibilizar esses dados, e são dados amplos, né, que podemos trabalhar muito, são muitos os dados, e a tendência é que com a RNDS a gente tem isso ainda aumentado, né. Os desenvolvedores, na sua parte de fornecer dados de segurança e eficácia, as instituições de ciência e tecnologia também da mesma forma, com estudos diferentes aí do desenvolvedor, mas também fornecendo dados que vão subsidiar essas decisões com relação à segurança e eficácia. E a Anvisa, obviamente, no seu papel regulador, na sua forma criteriosa de levar e trabalhar esses dados. Agora, olhar isso de forma separada, fica claro a função de cada um, mas isso precisa ser integrado e o ministro Nelson está coberto de razão, ele fala que isso precisa ser centralizado. A gestão de saúde precisa centralizar isso e em algum momento isso precisa acontecer, né? Então acho que essas iniciativas vão caminhando para essa junção mesmo e
E eu acho que é esse o ponto, né? A ponto de chegarmos, não agora, como também o ministro bem falou, mas em algum momento conseguimos ter uma avaliação muito completa e complexa, né, assim, aprofundada, de um histórico de saúde individual de cada paciente da rede. Então, se o uso do cigarro, se o uso do isqueiro naquele momento foi ou não determinante naquela consequência que ele teve 10 anos depois na saúde. Então, a gente poder fazer esse rastreamento. Acho que um dia a gente chegaremos nisso, acho que esse é o objetivo também. Como é que eu vejo? Tá ligado? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir onde a gente quer chegar. Como é que eu imagino que vai ser o futuro? Eu quero cuidar bem das pessoas, o que eu vou precisar? Naturalmente, eu vou precisar de uma estrutura de dados muito forte, né? Então, a primeira coisa, como é que o que eu acho que a indústria pode ajudar? Eu acho que a indústria pode ajudar a financiar uma estrutura e manter uma estrutura de informação. Entendeu? Porque eu vou precisar ter alguma estrutura que seja com o governo, mas que seja de alguma forma fora dele, para ela ser um projeto de Estado e não de governo. O projeto de governo trava. Então eu preciso construir alguma coisa que seja uma inteligência que me projeta o que eu quero ser lá na frente. Porque o DataSUS, ele é um dos melhores bancos de dados do mundo. O problema é que a saúde ficou tão complexa e vai ser cada vez mais que ele já não consegue sozinho, né, na estrutura ideal hoje, me ser claro e mostrar tudo o que está acontecendo e tudo que eu preciso. Mas hoje em dia, eu tento comparar, por exemplo, SUS, saúde suplementar, e tento comparar com o resto do mundo, sabe? E a gente tem muita dificuldade em encontrar dados. E às vezes os dados são difíceis de você comparar mesmo. Então a gente tem, só para deixar claro, que o DataSUS ele é espetacular, só que ele precisa ser melhorado. Então, o que eu faria hoje? A gente tem que ter alguém que eu diga uma estrutura, não vou dar um nome aqui, que é para não criar nenhum tipo de expectativa, mas que seja uma estrutura pensante, que pare para pensar onde é que eu quero chegar, o que eu preciso para ter um conhecimento detalhado e complexo da operação do sistema e qual a estrutura de dados que eu preciso ter. E é o que eu estava conversando antes, isso não vai se restringir a instituições, você vai ter que chegar nos consultórios, você vai chegar nos hospitais, porque o ideal, na prática, é que você tenha dado do profissional. Se chegar numa instituição, por exemplo, o cirurgião, vai ter cirurgião que opera bem e opera mal dentro do mesmo hospital. Eu não posso tratar o hospital, eu tenho que tratar a pessoa. Sei que isso é falar, você está maluco, isso é complexo demais, mas o que acontece? Se eu não fizer isso, eu nunca vou ter o sistema na mão, eu vou ser sempre conduzido por ele. Então a pergunta é, como é que eu posso fazer para que eu seja aquele que conduz o sistema como gestor? E não alguém que é conduzido por ele e fica correndo atrás do que dá para fazer. Porque, é o que eu brinco sempre, a inovação na saúde, ela só aumenta a desigualdade. A inovação te dá a capacidade de cuidar, mas quem dá cuidado é o gestor público. É ele que consegue fazer com que a inovação seja uma coisa acessível para a sociedade e seja bem usada. Então, ele precisa dessa informação para poder fazer as escolhas e tomar as decisões que ele tem que tomar. Então, se a indústria pudesse me ajudar, o que eu ia propor? Faz um super grupo e me ajuda a financiar um projeto de Estado, que aí eu vou trabalhar com o governo, eu tenho que trabalhar com o Ministério, Estado, município, para que eu consiga ter essa... É que a gente sempre tem falado, né, da inteligência, para você pensar o futuro e planejar o que você quer. E você me ajuda a financiar a construção e a manutenção. E aí você vai estar me dando uma ajuda inestimável, porque você me ajuda a estruturar o país. Eu faria isso. Se puder me ajudar. Muito bom, né? Bom, infelizmente nós não vamos poder seguir aqui, já estamos assim, em cima da hora, mas eu não queria perder a oportunidade aqui de cutucar a turma da indústria farmacêutica. Por quê?
Porque um dos argumentos da indústria na hora de precificar o seu produto diz o seguinte: parte do custo do desenvolvimento que pesa é o ensaio fase 3. Será que agora, com doença rara, fazendo registro com dados do mundo real, vai cair o preço? Próximos capítulos. Gente, muito obrigado aí pela participação.